Queridos irmãos, com alegria eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Muito bom estarmos aqui, grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez ser útil em Tua presença. Grato a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança, presbítero Afonso, presbítero Carlos. Muito obrigado, Deus continue conduzindo. Irmãos, abram comigo as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A gente vai aproveitar que é a terça da palavra e a gente vai fazer uma leitura mais extensa. Então a gente vai ler do versículo 16 ao versículo de número 31. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e do verso 16 ao versículo de número 21. Na tradução que tenho em mãos está escrito assim: Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele as lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto um tanto quanto conhecido, e não é para nós a oportunidade de nos atermos muito a ele, justamente pelo fato de os irmãos já o conhecerem. Mas eu quero falar, baseado neste texto, em um tema que Deus trouxe ao meu coração, que é o tema da oração. Nesta noite, eu quero falar sobre o caminho da oração. Quando olhamos para o tema da oração, nós entendemos que é, sem dúvidas, um caminho para nós, pois nós, como cristãos, como crentes que estamos diante de Deus, entendemos que não há outro meio pelo qual o crente possa avançar a não ser pela oração.
nós costumamos dizer que nós caminhamos de joelho, porque é a oração que nos move a avançar cada vez mais. Quando olhamos para o tema da oração, nós entendemos que esta é, sem dúvidas, uma batalha, é uma luta. Por exemplo, se você olhar para a vida de Jacó, especialmente no capítulo 32, você vai ver que a noite toda ele passou lutando com Deus. E quando você chega em Oséias, no capítulo 12, no verso 4, o texto vai dizer que aquela era uma luta de oração. E Jacó venceu aquela luta, porque a oração, ela é uma luta, é uma batalha, mas é a única batalha que Deus deixa você vencer. Deus sempre responde, Deus sempre tem um parecer, e mesmo quando Ele não nos responde, nós ainda continuamos a se movimentar por intermédio da oração. Grandes homens de Deus já falaram a respeito deste tema. Por exemplo, Martinho Lutero disse que a oração é o suor da alma. Jonathan Edwards disse que a oração é a expressão de fé tão natural quanto a respiração é uma expressão de vida. Então veja que a oração, ela está em nós, ela faz parte da nossa vida, e isso sem dúvidas não é novidade para nós. E quando olhamos para o texto que lemos, nós estamos diante de um texto onde, através da vida do apóstolo Paulo, nós entendemos o que é caminhar sob oração, ou os privilégios de se caminhar sobre oração. O apóstolo Paulo, ele chega nesta cidade conduzido pelo Espírito Santo. Se você voltar alguns versículos, você vai perceber que eles tiveram o desejo de pregar na Ásia, porém o Espírito conduziu eles a um outro lugar, porque eles estavam em uma dinâmica de oração, onde entendiam o direcionamento de Deus para a vida deles. Então eles chegam nesta cidade, e nesta cidade onde eles chegam, eles procuram justamente um lugar para orar. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, no contexto onde nós estamos, nós entendemos que quem tem uma vida de oração, caminha sob a direção de Deus. Veja, o apóstolo Paulo, quando chega nesta cidade, ele tem um acontecimento que é muito interessante. Uma mulher começa a olhar para eles por muitos dias, andando atrás deles, mulher esta, que era uma adivinha naquela época. E esta adivinha, ela dava muito dinheiro para os seus donos, para os grandes ofertantes daquela época, naquela cidade, pois ela fazia como que nós chamamos hoje de mágica ou adivinhação. E com isso, ela trazia lucro para estes homens. E esta mulher, ela começa a caminhar atrás do apóstolo Paulo e também de Silas nesta viagem e falar para eles: estes homens são homens de Deus, são homens enviados do Deus Altíssimo. Veja, é uma mulher que está com um espírito maligno, um espírito de adivinhação, mas ela fala algo a respeito do apóstolo Paulo que é verdade, pois eles eram realmente homens de Deus, eles eram realmente homens, servos do Deus Altíssimo. Porém, o apóstolo Paulo está aqui conduzido pela oração, e no conduzimento da oração, na direção da oração, a primeira coisa que nós podemos observar é a sensibilidade com relação às coisas de Deus, porque ele enxerga nesta mulher um espírito que outrora, se fôssemos analisar, não era tão simples de identificar. Imagina que alguém esteja andando na rua e daqui a pouco alguém olha e diz assim: olha, você é servo de Deus, você serve ao Deus Altíssimo. Ora, é uma notícia que alegraria o nosso coração. Alguém olhar e dizer: eu vejo que você é um servo de Deus, eu vejo que você serve ao Deus Altíssimo, e sem uma oração para identificar e ter sensibilidade em discernir, jamais conseguiríamos notar
que esta é uma fala que procede do maligno. Mas aqui nós vemos que o apóstolo Paulo pode obter sensibilidade através da oração. E não somente isso, mas o apóstolo Paulo, após libertar esta mulher, ele vai sofrer grandes acusações, perseguições. E uma delas é que eles vão levar o apóstolo Paulo e também a Silas para a praça e vão bater no apóstolo Paulo. Eles vão apedrejar o apóstolo Paulo e Silas na praça, justamente porque ao libertar esta mulher, ele gera prejuízo na cidade. Só que tem um detalhe: após eles baterem no apóstolo Paulo, após eles prenderem o apóstolo Paulo aceita aquela situação, entendendo como uma situação que tem um direcionamento de Deus. Não é uma situação viável, não é uma situação boa. Ora, nós estamos falando que o apóstolo Paulo está sendo preso, e prisão não é um lugar bom, não é um lugar louvável, mas o apóstolo Paulo está caminhando debaixo de oração, e ele entende que todas as coisas que lhe acontecem estão debaixo da perfeita vontade de Deus. E eu observo isso quando, por exemplo, o apóstolo Paulo se permite ser preso, porque ele não poderia ser preso. Tendo ele cidadania romana, jamais ele poderia ter sido levado para a prisão. Mas aqui o apóstolo Paulo entende que quando nós estamos debaixo da oração, quando nós estamos sob o direcionamento de Deus, nós não vivemos mais em prol das nossas vontades ou daquilo que nos satisfaz. E vou além, nós não apenas estamos nos lugares em que nós queremos estar, lugares esse onde nossa vida, a nossa alma é saciada, nos trazendo felicidade. Não, quando nós estamos no caminho da oração, nós entendemos que Deus sempre tem um direcionamento para nós, e não importa se o lugar onde a gente esteja seja um lugar que nós estejamos felizes, esta não é a nossa maior preocupação. A nossa maior preocupação é entender, assim como o apóstolo Paulo entendeu, não importa se eu estou feliz no lugar onde eu estou, mas se eu estou no caminho da oração, certamente o Senhor está me levando para um lugar de utilidade, porque no caminho da oração não é sobre felicidade, no caminho da oração é sobre utilidade. Talvez alguém aqui nesta noite esteja buscando caminhar no caminho da oração e esteja passando por cenário que não lhe apraz, cenários que não são tão favoráveis assim, mas eu quero te dizer, se Deus te colocou aí, é porque com certeza Ele vai te usar neste lugar, é porque com certeza os propósitos dele na sua vida estão sendo estabelecidos, porque no caminho da oração sempre prevalecerá a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo entende isso, e por isso ele não vive a felicidade, mas ele vive a utilidade. Sabe quando Deus te coloca nos lugares que você fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Por que o Senhor me enviou para cá? Por que o Senhor me colocou neste lugar? Por que o Senhor me colocou nessa empresa? Por que o Senhor me fez passar por essa situação? Se você está no caminho da oração, entenda, Deus está te direcionando a viver os seus propósitos. Se você está no caminho da oração, entenda, você está sob o direcionamento dele, e o que lhe resta não é fazer uso daquilo que lhe apraz, mas é obedecer e entender que a vontade dele continua sendo boa, continua sendo perfeita, continua sendo agradável. O apóstolo Paulo nos ensina que viver sob oração é estar no direcionamento de Deus, mas ainda mais, ele nos ensina que quando entendemos o que é caminhar por oração, nós passamos por momentos de dificuldade, assim como ele aqui na prisão. Mas a grande questão não é o que a gente faz, ou o que a gente passa, mas é como nós nos comportamos diante daquilo que estamos vivendo. O apóstolo Paulo está na prisão,
Mas na prisão ele não resolve murmurar. Na prisão ele não resolve reclamar. Na prisão ele não resolve colocar a culpa em terceiros. Não. Sabe o que ele faz? Ele louva, ele canta ao Senhor. Porque no caminho da oração nós entendemos o que é transformar os momentos de sofrimento em momentos de adoração. Mas Guilherme, eu não vou sofrer no caminho da oração? Vai. Eu não vou passar por momentos de dificuldade? Vai. Eu não vou sentir a dor que as dificuldades e tristezas geram na minha alma? Vai. Mas você vai pegar tudo isso e dizer como ele mesmo disse: em tudo eu continuo dando graças ao meu Deus, eu continuo louvando a Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. O apóstolo Paulo está na prisão, mas ainda está louvando, porque quem caminha no caminho da oração consegue transformar a dor, consegue transformar o sofrimento, consegue transformar as dificuldades, consegue transformar as impossibilidades em adoração ao nosso Deus. Certa feita, Deus pede para Abraão, seu filho, e quando Abraão vai falar para os seus servos a respeito disso, ele olha para os seus servos e diz assim: pode ficar aqui, porque eu e o meu filho nós iremos adorar e retornaremos. Ora, o que Deus havia pedido para Abraão é para o seu filho, sacrificar o seu filho. Não era para que ele fosse adorar, mas é para que ele fosse entregar o seu filho diante de Deus. Para muitos, isso seria sem dúvidas um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de luto. Mas Abraão entende que não é um momento de dor, de tristeza ou de luto, porque quem direciona a sua vida é Deus. E quando Deus direciona a sua vida, até os momentos mais difíceis podem ser transformados em adoração, podem ser transformados em louvor ao nosso Deus. Transformaram em louvor ao nosso Deus. Quando olhamos ainda para a vida do apóstolo Paulo, nós entendemos que caminhar sobre oração nos faz viver os propósitos extraordinários de Deus. O apóstolo Paulo está na prisão, e após eles louvarem a Deus, a Bíblia diz que um terremoto acontece. E nesse terremoto, a Bíblia diz que as cadeias se abrem, e o carcereiro que fora responsável de cuidar dos presos, especialmente do apóstolo Paulo e Silas, ele tinha uma incumbência total. Naquela época eles eram treinados para que os principais prisioneiros fossem detidos de tal forma que se um deles fugisse, o guarda que estava responsável, ou o carcereiro que estava responsável, já estava condenado à morte. Aquele carcereiro tinha uma responsabilidade tão grande, e ele sabia que se aqueles prisioneiros fugissem, a morte dele já estava certa. É por isso que quando o terremoto acontece, as cadeias se abrem, ele desembanha a sua espada e tenta se matar. Porque agora nós estamos falando de alguém que está aprisionado pelo medo. O apóstolo Paulo estava na prisão física, mas estava liberto por Jesus. O prisioneiro estava liberto fisicamente, mas a sua alma estava aprisionada pelo medo. E aí, aprisionada pelo medo, ele tenta tirar a sua própria vida, mas ali tem alguém que caminha sob o direcionamento da oração. Ali tem alguém que vem trilhando o caminho da oração. E onde tem oração, não há prisão que não seja quebrada. Aquele carcereiro tinha uma prisão interior. Qual era a sua prisão interior? Era o medo da morte, porque ele sabia que certamente se aqueles prisioneiros estivessem
tivessem fugido, a sua morte já era a coisa certa. Mas o apóstolo Paulo sabe que a oração é capaz de quebrar qualquer prisão interior que exista na alma. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, dá um brado gritando, dizendo: não temas, porque estamos todos aqui. Não faças tal, porque estamos todos aqui. Aquele carcereiro chega diante do apóstolo Paulo e diz: mas o que é que eu tenho que fazer? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A libertação já aconteceu, porque não há aprisionamento que fique de pé diante de quem caminha no poder da oração. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que a sua alma está angustiada, muitas coisas vêm te aprisionando, o medo vem tomando você de tal forma que você não consegue mais se expressar, ou talvez a ansiedade, ou talvez a depressão de longe vem se aproximando. Mas nesta noite Deus me trouxe para te dizer: continua de joelho, continua de joelho, continua de joelho, porque não há prisão que não seja quebrada pelo poder do clamor, pelo poder da oração, pelo poder da intercessão. Nesta noite Deus trouxe-me aqui para dizer a alguém: eu ainda ouço o teu clamor, eu ainda ouço as tuas súplicas, eu ainda ouço a tua oração. E há libertação naquele lugar. O Senhor Jesus salvou aquele carcereiro, e em um ambiente onde estava a sua família também, toda a sua casa foi alcançada. O propósito de Deus se cumpriu, a vontade de Deus prevaleceu. O quanto muitas vezes nós, por não entendermos o caminho da oração, nas decisões mais importantes que temos que tomar, perdemos de viver o propósito de Deus. Para muitos, o propósito era prisão e morte. Mas para Deus, olhando para o apóstolo Paulo, que estava no caminho da oração, o propósito era a salvação. Mas como que o apóstolo Paulo pôde entender isso? Obedecendo a Deus através da oração. Entendendo que caminhar sob oração nem sempre vai estar alinhado às minhas próprias vontades, mas a viver o propósito extraordinário de Deus, em detrimento daquilo que eu esteja vivenciando. Ah, meus irmãos, como é bom viver os propósitos de Deus, quando entendemos o caminho da oração, quando entendemos que a vontade dEle deve prevalecer sobre a nossa, quando entendemos que Ele monta para nós um cenário, que muitas vezes a princípio não parece nada agradável, que muitas vezes quando olhamos nós nem queremos sequer nos submeter ao que Ele tem a nos oferecer, mas quando dobramos o nosso joelho e nos colocamos de oração diante dEle, dizendo: Senhor, que prevaleça os Teus planos para a minha vida, Senhor, que prevaleça a Tua vontade. Eu não conheço o que está por vir, mas eu sei que o Senhor tem o melhor. Ele vai descortinando o caminho, Ele vai nos apresentando o cenário, Ele vai nos mostrando passo a passo por onde devemos caminhar, muitas vezes por caminho de pedras, muitas vezes por caminhos de dificuldade, mas quando chegamos lá na frente, o propósito dele é se estendido a nós, e nós apenas dobramos o nosso joelho e dizemos: valeu a pena confiar, valeu a pena permanecer, valeu a pena continuar orando, valeu a pena continuar clamando, valeu a pena permanecer de joelho diante dele, porque ele cumpriu com os teus propósitos sobre a minha vida. Ele cumprirá os propósitos dele sobre ti, Ele cumprirá os propósitos dele sobre a sua casa. Tem alguém que pode receber esta palavra nesta noite? Continua orando, continua buscando, a vontade dele continua sendo boa, a vontade dele continua sendo agradável. Você não está entendendo nada agora, mas através da oração ele vai te revelar caminhos,
Ele vai descortinar para você meios de chegar lá. Fica tranquilo, não está enxergando a solução agora, mas a oração traz a provisão, a oração traz o socorro, a oração traz Deus para perto de nós. Eu posso orar? Se possível, fique de pé comigo nessa noite. Eu quero orar por você, mas eu quero contar algo aqui. Porque quando olhamos para este texto, nós observamos também uma impossibilidade acontecendo. Qual é a impossibilidade? Um terremoto acontece, as prisões se abrem. E as prisões se abrirem aqui é um milagre extraordinário. Sabe por quê? Porque aquelas prisões eram de segurança máxima. E só algo extraordinário poderia abrir. Mas o apóstolo Paulo estava no caminho da oração. O apóstolo Paulo estava diante de Deus em oração. Eu quero ser breve, mas contar algo que eu vivenciei recentemente no caminho da oração. Há um tempo atrás, logo quando meu filho estava para nascer, eu tomei uma decisão na minha vida profissional de sair da empresa que eu estava. Eu tive de Deus um direcionamento para tal situação, de sair daquela empresa para um avanço na minha vida profissional. Porém, eu orava a Deus todos os dias, dizendo: Deus, mas como vai ser, como vai ser, como vai ser? E Ele sempre me dizia: eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando de cada detalhe. Eu saí daquela empresa onde eu estava, fiquei por pouco tempo em casa atrás, orando a Deus, mas de olho em oportunidades, até que uma oportunidade apareceu. Então eu me inscrevi naquela oportunidade, orei a Deus, Deus confirmou aquela oportunidade, eu entrei naquela empresa. Só que eu entrei naquela empresa, eu ainda estou no período da faculdade, eu entrei naquela empresa como estagiário, o contrato era apenas por um período, mesmo assim, o Senhor havia me direcionado a entrar lá. E obviamente era algo muito melhor do que eu já tinha imaginado. Porém, recente agora, apareceu uma grande oportunidade na empresa. E aí, eu estava orando a Deus, estou contando apenas para ratificar o que eu já disse, mas para te fortalecer no caminho da oração. Mas há um tempo apareceu uma grande oportunidade naquela empresa. E eu orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus. Eu falei: Senhor, se é para mim esta oportunidade, eu vou me inscrever. Eu vou me inscrever porque vai que dá certo, vai que acontece. E orando a Deus, eu me inscrevi naquela oportunidade de efetivação. Aí o tempo foi passando e nada de ter nenhum retorno. Até que um dia, Carlos, eu tive um retorno de RH. Só que o retorno de RH não foi muito legal. Porque eles entraram em contato comigo dizendo assim: olha, nós agradecemos pela sua inscrição, mas nós estamos dizendo para você que você está desclassificado. Porque um dos critérios para esta vaga é justamente o tempo de casa. E você ainda não tem um tempo hábil, um tempo necessário para ocupar este lugar. Eu fiquei muito triste com aquela mensagem. Na verdade, quando eu a li, constrangeu a minha alma. Porque eu disse: Deus, eu orei por esta oportunidade. O Senhor falou que eu poderia me inscrever. O Senhor falou que eu poderia avançar. E agora o próprio RH da empresa está dizendo que eu não estou mais classificado, que eu já fui desconsiderado dessa oportunidade. Eu olhei para aquela mensagem, entrei em contato com a minha gestora e falei para ela a situação. Ainda não havia respondido. Ela se comoveu com a situação, mas não podia fazer muita coisa. Mas mesmo assim ela apresentou para mim alguma esperança. Porém, o dia, recebi de manhã, o dia passou, quando foi à tarde, eu recebi uma outra mensagem. E a mensagem era da mesma pessoa do RH que havia entrado em contato comigo. E na mensagem agora que ela tinha me mandado, ela disse assim: olha, nós temos aqui um critério que é o critério de tempo, e esse critério ele é indispensável, porém, nós reconsideramos o seu caso. E agora você vai poder participar do processo seletivo.
Nós não tínhamos mais condições para você, mas a gente reconsiderou. E no meu coração o Espírito está dizendo: o homem pode fechar a porta, mas eu ainda abro porta onde não tem lugar. O homem pode dizer não para você, mas se eu te mandei fazer, toma essa decisão, porque eu estou no controle. Eu participei do processo seletivo, e quando passou-se alguns dias, eu recebi a notícia de que tinha sido aprovado. O Senhor, meu Deus, abriu uma porta, porque Ele abre porta no caminho da oração, onde não tem nem sequer parede. Nesta noite eu tenho uma palavra para o seu coração: continua clamando, continua buscando, continua orando. Ah, mas eu não estou vendo solução. Continua. Ah, mas eu não estou vendo porta. Continua. Ah, mas eu não estou vendo saída. Continua. Deus continua operando através da oração. Deus ainda faz milagre através da oração. E nesta noite, diante de Deus, na autoridade da palavra, eu quero deixar uma palavra sobre a sua vida. Se alguma porta está fechada em seu favor, através da oração se abrirá. Se alguma causa impossível ao seu favor, através da oração Deus operará. Tem alguém nesta noite que pode receber esta palavra? Deus abre porta, Deus opera, e na sua vida, através da oração. Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti neste momento. E eu não sei quais são as causas que diante de Ti os Teus filhos irão colocar. Mas eu sei que o Senhor ainda é o Deus que opera através da oração. Eu sei que o Senhor é o Deus que ainda opera quando nós nos dobramos diante do Senhor. E nessa noite nós entendemos que caminhar sob oração é viver o teu direcionamento, é viver os teus propósitos, é viver, Senhor, o que o Senhor tem de melhor reservado para nós. Mas não somente isso, nós entendemos também, Senhor, que a oração continua abrindo portas onde não tem mais portas, que o homem pode dizer não, mas o Senhor continua dizendo sim, através da oração. Por isso eu te peço neste momento, ó Pai, visita cada causa impossível neste lugar. Ah, Senhor, se é cura, cura através da oração. Ah, Senhor, se é um milagre, faz um milagre através da oração. Ah, Senhor, se é uma porta, abre uma porta através da oração. Senhor, traz escape. Senhor, traz socorro. Senhor, opera na vida do teu filho e da tua filha. Eu não sei qual dificuldade ele está enfrentando, eu não sei qual impossibilidade ela enfrenta nesta noite, mas eu creio no poder da oração, eu creio no poder do clamor, e a tua palavra diz que os olhos do Senhor estão abertos e os ouvidos estão abertos ao ouvir o nosso clamor. Por isso eu te peço, Pai, ouça-nos nesta noite, continua operando, continua fazendo os teus propósitos se estabelecerem na vida do teu filho, na vida da tua filha, através da oração. No caminho da oração tem cura, no caminho da oração tem providência, no caminho da oração tem salvação, no caminho da oração tem porta aberta, no caminho da oração teu nome é glorificado, e eu te peço, glorifica o teu nome nesta noite, pelo caminho da oração, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.